Bom, gente, nós vamos falar aí de instalações prediais, um assunto que nós vamos trazer para discussão aí. Lembrando aí sempre com vocês aí, é necessária a participação de vocês, e interromper, tirar dúvidas, trazer alguma experiência que vocês tenham tido, tá? Vou dar alguns recados aí para vocês, para a gente começar. Eu já venho trazendo aí para vocês que a nossa prova 2, na semana que vem, eu já vou deixar agendada com vocês, a partir de alvenaria até a inclusão dos seminários. Hoje nós vamos tentar falar aí sobre esquadrias, primeiro, o primeiro assunto, instalações prediais, depois esquadrias, e as datas para os trabalhos. Então, como na próxima sexta-feira ela vai ser feriado, né? O feriado é da quinta e a projeção está deixando a sexta como feriado, então a apresentação do dia 4, que seria steel frame, então nós vamos fazer as duas apresentações no dia 11, o Bubble Deck e steel frame no dia 11. Então, ou seja, próximo encontro nosso já é a apresentação, ok? Alguma dúvida aí com as datas, com os trabalhos? Não, professor. Quem vai dia 11, Bubble Deck e Steel Frame? Qual dos que eu não anotei aqui? Quem vai apresentar? O nosso é do steel frame. E Bubble Deck, quem? Tem alguém aí na sala que é o Bubble Deck? Não, né? Do Wood Frame. Quem vai apresentar? O meu grupo, Gabriel, Lucas e Larissa. Tá, na próxima semana, tá? Na outra, né? Dia 11 e dia 18. E parede de concreto? É o meu grupo, professor. Tá, então estão todos aí, menos do Bubble Deck, né? Mas está marcado, já estava marcado para o dia 11 e continua marcado. A única mudança é o chifre que vai fazer junto aí. E provavelmente a nossa prova vai ser na semana depois do dia 25. Então, nós vamos falar um pouco hoje sobre instalações prediais, gente, mas, obviamente, a gente não vai falar de projetos, tá? Projetos vocês vão ter específico de cada tipo de instalações, instalações elétricas, instalações hidrossanitárias, matéria específica. Nós vamos trazer para vocês alguns detalhes de instalações para norteá-los, né, já nos trabalhos de vocês e quando entrar em projeto já ter uma certa noção. Então, na minha aula, nós não vamos detalhar as instalações. Eu vou apresentar as instalações para vocês, nós vamos conversar, trocar ideias sobre isso, mas é meramente isso, né? E nessa aula de hoje também a gente não consegue esgotar esse assunto de instalações, porque ele é um assunto muito grande, né? Dá um curso de engenharia novo aí, que é muito detalhe, muita coisa mesmo, né? Então, mas vocês vão ver em matérias específicas, tá? Então, quais são os tipos de instalações que a gente tem aí no edificação? Eu estou trazendo uma lista de algumas aqui que a gente tem no edificação, mas essa lista, cada dia que passa, ela aumenta, né? Porque vai modernizando os prédios e as instalações também se modernizam, né? Então, a gente tem as instalações elétricas, as instalações hidrossanitárias, né? Que é hidrossanitária, o hidro é a parte de água, né? Água fria, água quente. O esgoto, que são as águas servidas, né? Então, a água é utilizada, depois quando ela é dispensada, a partir do momento de dispensar a água, tudo dali para frente é água servida, é esgoto, que pode ser o esgoto, a gente chama água cinza, né? De bacias sanitárias, é um projeto de sabão, também é um detalhe diferente, e gordura, tudo isso é esgoto, e que na edificação a gente separa essas instalações, ou seja,
as bacias sanitárias, o sabão e gordura, a gente separa para fazer o corpo do prédio e existe um jeito certo de misturá-las novamente antes de lançar na rede de esgoto, né? A gente tem as instalações de águas pluviais, que é de chuva, né? Recolhe as águas dos telhados, das varandas, dos terraços, e nós temos que dispensar essa água em algum lugar. Então, é o projetos de águas pluviais. Instalações de gás, né? Quase todas as edificações, né? Você faz as instalações de gás, né? Então, nas casas residencial, às vezes a gente não tem instalação de gás, adota um bujão de gás somente para poder aquecer o fogão. Mas num edifício, o bombeiro, por exemplo, não permite botijão de gás. Então, existe uma instalação de gás somente para conduzir o gás, que ela tem regras e normas diferentes dependendo do tipo de gás que você vai transportar. A gente tem instalações de combate a incêndio, né, e para-raio, que os bombeiros costumam atuar na aprovação desses projetos. A gente tem instalações telefônicas, que eu imagino que, num futuro não tão distante, vai ser um tipo de instalação que a gente vai deixar de executar por conta do uso do celular, né? Mas hoje a gente ainda faz infraestrutura para instalações de telefone fixo, ainda se executa. E instalações de lógicas em geral aí, né? Mas não para aí, tá, gente? A gente tem instalações mecânicas, ar-condicionado, exaustão, pressurização de escadas, renovação de ar, instalações para gases, né? Quando a gente estiver falando de obras industriais e hospitalares, né? Para transportar gás, oxigênio. Então, existe, assim, uma infinidade de projetos de instalações, né? Mas, resumidamente, num edifício residencial ou comercial multipavimento, são esses os itens aí que a gente tem aí trazendo para vocês. Se alguém quiser tocar em alguma que eu não falei aqui, pode ficar à vontade, abrir o microfone e falar. Bom, todas as instalações, né, e todos os sistemas da nossa edificação têm requisitos de desempenho, né? No caso das instalações, não é diferente. Então, integração de projeto, execução e manutenção. Então, a gente faz o projeto já pensando de como é feita a manutenção de todas as instalações, né? Se eu embutir uma instalação na parede, como é que eu vou fazer a manutenção dessa parede? Então, a gente já pensa no projeto como é que a gente vai fazer a manutenção, tá? Aspectos legais, né, dos estados e dos municípios. Por exemplo, né, a CAESB, ela define como é que eu vou lançar o meu esgoto, ela define como é que eu vou fazer a captação da minha água pluvial, da minha água potável. Aqui no DF, com relação a águas pluviais, quem faz a regra é a Nova Cap. Instalações de energia elétrica, nós temos aí a SEB, que está mudando de nome, né? Já mudou, mas eu não sei qual que é o nome da companhia. Ou seja, então, todos os aspectos legais, eles devem ser vistos para a gente poder fazer os projetos de instalações. Legais, legislação mesmo, e normativos, né? Da ABNT, não só a ABNT, o regulamento, por exemplo, do Corpo de Bombeiro, também a gente tem que estar observando. Recomendações e prescrições de fabricante, também quando se vai fazer um projeto e eu estou adotando um tipo de tubo, então as normas do fabricante eu tenho que levar para o projeto para quem vai executar, então, não fazer besteira, né? Fazer a coisa conforme o projeto, mas conforme o fabricante também
está definindo, além na execução e na manutenção, né? Então, essas recomendações de fabricante, elas vão para o projeto e muito especialmente por conta de manutenção também, né? E especificações e detalhes de projeto. Então, para cada tipo de instalações, a gente tem que fazer o projeto, né? Hoje, no meio mais moderno, a gente tem projetos de instalações de automação, né? São projetos que integram todos os outros sistemas. Então, um projeto muito especial, onde ele faz a leitura das caixas d'água, das bombas, horas de bomba, abertura de porta, porta que abriu, porta que fechou, invasão, integra as câmeras, integra o ar-condicionado, rede de iluminação. Você tem, para cada projeto, um ponto específico, mas você tem a automação que faz a integração desses todos os projetos, por exemplo, né? Nos prédios mais modernos, é assim que é feita, principalmente para fazer o monitoramento das manutenções de pontos de falha, né? Ó, apagou uma luz no setor tal. Então, esse dado nos prédios edifícios grandes é difícil, né, de ter. Teria que ter uma pessoa para sair andando para ver se tem uma luz apagada em determinado lugar, ou esperar alguém reclamar para poder ir lá fazer a troca. Quando a gente integra um sistema automático, essa automação vai, a lâmpada queimou, não está funcionando, então manda uma mensagem, por exemplo, para a assistência técnica, né? Então também aí já é uma instalação bem mais sofisticada. Do ponto de vista de execução, é bem simples, né? Na verdade, né? Você tem componentes para fazer leitura de tudo. Nível de água, horas de bomba funcionando, fluxo de líquidos. Então, ou seja, tem sensores para tudo quanto é coisa que a gente queira monitorar dentro do edifício. Aí esse monitoramento vai para uma central de automação que dá a informação para fazer a gestão dos prédios. Então, vou falar um pouco com vocês dos sistemas hidrossanitários, tá? Trazer para vocês a discussão aí e fiquem à vontade aí para questionar. Professor, Sim. voltando lá naqueles itens de instalações, tem os profissionais, né? Tem arquiteto, tem engenheiro mecânico, tem engenheiro civil, engenheiro elétrico. Cada um desses técnicos, desses profissionais, pode cuidar de uma parte disso aí, né? Todo mundo, por exemplo, o arquiteto não tem influência no projeto de instalação de ar-condicionado. Tem isso também? Na verdade, assim, como que a gente faz os projetos, a boa prática de fazer projeto é fazer todos os projetos andarem juntos, né? Então, o arquiteto não tem a especialidade do ar-condicionado, mas ele tem a especialidade de ambiente. Então, o profissional que mexe com ar-condicionado é um engenheiro mecânico, né? Que faz projetos de ar-condicionado. Existe uma interação entre os projetistas para que um não invada a área do outro, né? O cara vai fazer o projeto de ar-condicionado, coloca numa parede onde o arquiteto ia pôr uma janela, por exemplo, né? Acontece, se não conversar, tem problema. Mas sim, dentro da sua pergunta, cada profissional faz o seu projeto, mas ele não pode fazer isoladamente, sem pensar nos demais sistemas. O projeto de ar-condicionado, a pessoa não entende nada, por exemplo, de hidrossanitário, mas ele projeta pensando que ali também vai ter o hidrossanitário e ele tem que conversar. É uma logística de conversa e caminhar projetos para que um não interfira no outro, né? Essa é a boa prática, né? Mas, por exemplo, o projeto inicial seria do arquiteto? Sim, mandatório. O projeto de arquitetura é mandatário. Assim, ele é que norteia todos os demais projetos, né? Então, a regra é seguir o projeto de arquitetura. Aí, na sequência, um projeto de peso importante
é o projeto de estrutura, né? Porque aí você tem problema de vigas, passagem de vigas, alcançar vãos, né? Larguras de pilares que interferem na arquitetura. Então, esses dois conversam muito no início do projeto. Aí depois entra as instalações, né? De modo geral, hidrossanitárias e elétrica, para definir passagens, né? Onde é que vai deixar as aberturas nas lajes para passar os cabos, para passar os tubos, espessura onde vai fazer as furações para caminhar a tubulação. Aí entra essas instalações elétrico e hidrossanitárias. Depois acaba entrando as demais, né? Aí vai engrossando todo mundo. Mas quando eu chegar no projeto no final, o ideal, a boa prática, é que todo mundo tenha terminado junto, né? Porque aí todo mundo corrige o que tem de corrigir. Engenheiro civil, né? Projetista de hidrossanitárias e águas pluviais. O engenheiro mecânico, aí faz as instalações de gás, ar-condicionado, instalações de exaustão. O engenheiro de elétrica, né? Faz os projetos elétricos. Então, realmente são especialidades, né? Então, aí você tem engenheiros na parte de automação. Aí tem vários, pode ser engenheiro civil, pode ser engenheiro elétrico, pode ser engenheiro se especializou e entende de automação, aí faz a parte de automação. Então, assim, cada um tem uma especialidade, né? Mas todo mundo trabalha mais ou menos junto. Quando um entrega uma atividade, o outro também está entregando. Essa é a boa prática. Mas Entendi, mas, por exemplo, eu entendi que o engenheiro civil tem que trabalhar junto com o arquiteto no início. Só que tem algumas coisas que o arquiteto não pode fazer, né? É tipo o que, mais ou menos, que o arquiteto não pode... o arquiteto só lida com projeto arquitetônico. Ele não faz instalações e ele não faz estrutura, a não ser que ele tenha uma especialidade. Né? Ele se especializou, por exemplo, em instalações hidráulicas e ele projeta instalações hidráulicas. Ou quem faz instalações hidrossanitárias, combate a incêndio, é o engenheiro civil. Quem faz projeto de instalações elétricas é o engenheiro eletricista, né? Quem faz instalações de ar-condicionado, exaustão, pressurização é o engenheiro mecânico. Quem faz projeto de aquecimento também costuma ser a turma da engenharia mecânica que faz. Ah, certo, entendi. Tá? Bom, vou falar com vocês um pouco sobre os sistemas hidrossanitários, então. Tá na tela aqui, é o que está na minha tela, que eu vou apresentar para vocês. Água fria, existe uma norma, né, que é a 5626, que fala lá sobre água fria. Água quente é NBR 7198, esgotos sanitários é a 8160. Essas são as normas principais, mas tem outras normas que devem ser seguidas também, né? Então, de água fria, fixa lá as condições exigíveis, a maneiras e critérios que você vai adotar para fazer o seu dimensionamento, tá? E de esgoto a mesma coisa. Então, no caso da água fria, as tubulações que levam água fria, elas são tubulações para água fria, tá? Então, aí, normalmente, que a gente usa hoje em dia, o mais moderno, é o PVC marrom, né? No caso de água quente, aí a gente tem outros elementos que conduzem água quente, né? A gente tem um PVC específico para água quente, que é o CPVC, que ele conduz água quente até, se eu não me engano, até 80 graus Celsius. A gente tem as tubulações de cobre, né, que é o que já foi mais usado para conduzir água quente, foi tubulações de cobre. E no caso aí de águas pluviais e
esgoto sanitário, a gente tem a linha branca, né? A linha branca ou a linha pérola, né? Que é um branco encardido. Águas pluviais, por exemplo, né? É o tubo de água, ele é branco, mas não é branco igual do esgoto, é um branco mais encardido. Então, para cada tipo de fluido, né, de líquido, existe um tubo adequado para você conduzir aquele fluido, né? Se você quiser conduzir água quente num PVC marrom, ele vai alterar suas características e vai dar patologia, ele vai estragar, né? Então, não é adequado. Para água quente, você tem o CPVC e tem cobre para poder conduzir água quente. E o esgoto é a mesma coisa, né? São tubulações específicas para esgoto. Aí falar um pouco sobre como a gente separa a rede de água fria, tá? Então, como que a gente separa num edifício a rede de água fria? Então, o primeiro passo é o abastecimento. Como é que vai chegar a água no meu prédio, né? Então, é o primeiro pensamento. Então, ela pode vir de abastecimento, ligação direto da água da rede pública. E em casos que não exista a rede pública, normalmente, aí às vezes a gente lança a mão de fazer poço, né? Que é o poço de tirar água do lençol subterrâneo, faz poço, ou liga direto já na edificação, ou liga num castelo d'água e depois faz a distribuição. Então, o mais comum é a gente ligar a nossa rede na rede pública, a nossa água de abastecimento na rede pública. Mas, né, em cidades que têm pouca infraestrutura e os loteamentos são muito grandes, às vezes a companhia local não tem condições de abastecer e aí é feito a captação de águas pluviais. De águas pluviais não, de água lá do lençol subterrâneo, né? Se alguém aqui conhece Valparaíso, aqui no DF a gente liga na rede pública. Mas se alguém conhece Valparaíso, ali tem uma obra bastante grande ali, logo em frente ao shopping, mas do outro lado da pista, no sentido que a gente está indo aqui, prédios lá de 15, 18 pavimentos, não tenho certeza. A gente já foi visitar essa obra lá e essa obra, a concessionária, que ali é Goiás, não tinha condições de fazer a rede pública, levar a água até lá. Então, lá foi criado vários poços e buscou água potável e botou registro nesses poços e doou os poços para a companhia, para ela tomar conta. E dali saiu a distribuição de águas pluviais, de água potável. Então, primeira preocupação nossa é como é que eu vou abastecer meu edifício? Via de regra, é ligação na rede pública, tá? E, eventualmente, também a gente pode ter a solução mista, né? Que é parte ligar na rede pública e parte ligar num poço de água potável. É uma situação bastante. Essa de poços de água potável, quando a gente liga, em qualquer situação, ela tem a necessidade que essa água seja, esse poço seja registrado e homologado dependendo do órgão onde você esteja, né, na cidade. No nosso caso do DF, quem legaliza essa água de poço é a ADASA. Em outros estados tem outros nomes, né? Pode ser a própria companhia de água. Eu acho, se eu não me engano, que lá no Goiás é Saneágua, se eu não me engano. Aqui a CAESB cuida da rede pública, mas da água do lençol quem cuida é a DASA. Você pode ter a solução mista, né? Também, usando os dois, tanto rede pública quanto um poço, né? Cidade do interior é muito comum ter poço e de maneira assim, sem fiscalizar, sem nada, né? Então, os componentes do sistema predial. Como é que a gente divide
os sistemas de água potável, de água fria, dentro do nosso prédio. A gente tem um ramal predial, a gente vai explicar cada um deles, tá? Mas a gente, na lógica de projeto e de execução, é dessa maneira. A gente tem um ramal predial, que é a ligação lá da rede pública até o seu cavalete, né? A gente tem um ramal interno, que é do cavalete, onde faz a leitura principal, até o alimentador predial, por exemplo, uma cisterna. A gente tem um reservatório, né, de caixa d'água. A gente tem o barrilete, que é onde vai distribuir essa água. A gente vai explicar um pouco melhor mais à frente, cada um deles. A gente tem a coluna de distribuição, né, a coluna que desce no prédio, que vai alimentar os apartamentos. A gente tem os ramais, que é ligado o andar à entrada do apartamento, e os subramais, que seria a distribuição dentro de um apartamento, ou dentro de uma sala comercial, dentro de uma loja. E a gente tem as peças e os aparelhos, né? Os registros, as torneiras. Assim, essa é a lógica, tanto no dimensionamento, quando vocês forem aprender a dimensionar a água fria e água quente, e na execução a gente também separa dessa maneira, a gente faz o ramal, faz as colunas, faz a caixa d'água, distribui os barrilhetes, é dessa maneira que a gente executa. Então, falando aí um pouco sobre o ramal predial, só para vocês terem ideia, o que é ramal predial? Então, ramal predial a gente tem a rede pública, né? E essa rede pública a gente tira para o nosso... Professor, o que é barrilete? Eu vou mostrar para vocês logo na sequência aqui. Mas já para te responder, lá na caixa d'água, o tubo ele não sai direto, né? Eu tenho que... lá no alto, né? Vamos dizer, o prédio 20 pavimentos. Eu tiro da caixa d'água, sai e eu vou ter que distribuir nas colunas. Esse ramal de distribuição lá em cima, só lá na cobertura, antes de descer, chama barrilete. Mas eu vou mostrar para vocês mais à frente aí, tá? Então, esse aqui é o ramal predial, tá? Que é a ligação da rede pública até o momento posterior à leitura do seu hidrômetro. Então, é o que a gente chama de ramal predial externo, tá certo? Depois que a gente passa do medidor, do cavalete, né, eu faço minha alimentação do prédio. Então, aqui está meu cavalete. Esse cavalete aqui, eu tenho que dimensioná-lo de modo que eu consiga abastecer todo o meu prédio para dentro. Nos residenciais, você vai chegar lá um cavalete de 3/4, compra ali na Leroy Merlin, instala, já vai funcionar. Mas no edifício não é assim, eu tenho que ver quantas polegadas vai ser esse cavalete aqui. Então, eu tenho que fazer a conta de todo o meu consumo interno para dimensionar esse cavalete de maneira que eu possa atender meu prédio. Aí a gente tem aqui simplificado, né, como é que a gente distribui, né? Então, o barrilete. Aqui é um barrilete simples, e eu vou mostrar uma imagem para vocês de um mais complexo. Então, o barrilete é a tubulação que sai do reservatório e divide em colunas de distribuição. Então, vou pintar aqui, pegar a caneta. Então, o meu barrilete, nesse caso da distribuição simples, ó, é aqui, até antes de eu descer. Então, o que tiver nesse nível aqui, a gente chama de barrilete, tá? Coluna de distribuição. Então, ó, comecei a descer a minha água, né? A distribuir. Então, o que está na vertical, aqui está só um residencial, mas no prédio, vocês imaginam que essa descida aqui é 10, 15, 20, 30 andares. Tudo isso a gente chama de coluna de distribuição. Então, é a tubulação que deriva do barrilete, ou seja, lá do primeiro ponto onde termina o barrilete, e desce
para alimentar os ramais lá embaixo. Então, meu ramal, o que é o meu ramal? Aqui já é um ramal, e aqui é outro ramal. Ó. Então, eu fiz uma ligação. Meu ramal aqui, ó, o 4zinho aqui, ó, esse pedacinho, que é o item 4, é o meu ramal. Então, ele serve para fazer a minha distribuição. Subramal. Então, é o trecho que vai do ramal até o seu ponto de consumo, né? O ponto de utilização. Então, meu subramal vai ser a partir da primeira alimentação, ó, tá aqui, a partir da primeira alimentação, menos a alimentação, né? Aí começa a ser meu subramal. Então, tudo aqui até chegar no ponto de consumo, ou no ponto de controle, que é o registro, é o ponto de controle, é meu subramal. Ó, tudo isso aqui é meu subramal. É dispositivos de controle. Então, torneiras e registros são onde eu controlo, e válvulas também, né? Então, meu sistema de controle. Então, tudo que é aquilo que controla o fluxo da água é o dispositivo de controle. Então, são válvulas, torneiras, registros, e aí a gente tem vários tipos de registros, vocês vão aprender qual que é a diferença. Lá na aula de projeto. A gente tem registros de Professor. gaveta. Sim. Então, para cada coluna de distribuição tem apenas um ramal? Não, pode ter vários. É porque aqui eu estou fazendo é uma casa só, né? Mas eu posso ter um prédio, tem a coluna de um prédio, tá torto aqui, mas imagine assim, que eu estou fazendo com o mouse. Um andar, 2 andares, 3 andares. Nesse andar aqui de cima, eu saio com um ramal para os apartamentos A, B, C, D, e saio com um ramal para o apartamento 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, por exemplo. Não necessariamente é um ramal só, tá? É porque o exemplo que eu botei aqui está simples, mas a pergunta é pertinente. E, por último, a gente tem os dispositivos ou peças de utilização. Então, o que são? Aí é o que você vai consumir, ó, a bacia sanitária, a ducha higiênica, o lavatório, chuveiros, a pia, no caso, né? A torneira do tanque, a torneira do jardim, né? Se tiver, naquele ramal. Então, esses são os dispositivos ou peças de utilização, ou seja, onde é que a água está saindo? Vai ter que ter um dispositivo ali que regula a entrada e a saída dessa água, né? Então, esses são os dispositivos ou peças de utilização. Então, a água fria, a gente divide, assim, a grosso modo, desta maneira. Lá no projeto de instalações, vocês vão fazer mais detalhado. Mas, para a minha aula, é só para vocês entenderem e já chegar lá no projeto de instalações ou na execução de obra aí, nos estágios, já saber o que todo mundo está falando. Aqui já é um barrilete mais sofisticado não, mais pesado, né? Aqui em cima, esse teto que a gente está vendo aqui, ó, é a caixa d'água, o fundo da caixa d'água. E aqui, ó, é a saída, né? Tem uma saída daqui. E aí eu vou até chegar à minha descida. Esse aqui é meu barrilete, até nos registros. Então, eu tenho várias descidas no prédio, ó. Então, tudo isso que está aqui é o meu barrilete. Essas aqui, ó, que vão descendo, ó, são colunas, ó. Tem uma coluna que vai descer lá 10, 15, 20, 30 andares. Então, todas essas aqui são colunas. Meu barrilete é isso aqui, ó. Que na outra imagem ele estava simplificado para uma casa, mas de um edifício ele tem mais ou menos essa disposição que a gente está mostrando para vocês. O arranjo físico, é claro que depende do layout ali do fundo da caixa d'água. Mas é isso. Tiro a água da caixa e distribuo na horizontal para até chegar nos meus registros. Então, se eu tiver um problema numa coluna, eu descubro qual que é a coluna que está com problema, subo aqui e mando fechar. Ó, fecha lá a coluna. Aí vou lá no registro, fecho, consigo dar manutenção lá embaixo.
Entendeu o que que é o barrilete da casa e do edifício? Mas os dois são barriletes. Então vamos lá. Professor, Sim. eu já vi em alguns projetos, alguns barriletes que eles estão localizados junto às casas de máquina dos elevadores. Isso estaria dentro da norma ou não? Porque eu acho que ficaria um pouco difícil esse acesso, não? O barrilete, você tem que ter facilidade do acesso. Ele não precisa ser um ambiente assim onde caiba uma pessoa em pé, né? Mas ele tem que ter uma altura para que um profissional possa chegar, levar uma chave e fazer a manobra da água, né? Mas é comum usar o espaço lá em cima, no ático, né? Lá em cima do prédio, e aí se comunica. A casa de bombas, o elevador tem mais restrição, né? Os elevadores hoje, os mais modernos, não têm casa de máquina. Então, às vezes, os mais antigos têm casa de máquinas. Aí, quando tem a casa de máquina, ele é bem separado, né? Você separa ele tem ventilação cruzada, tem porta, né? Não pode ter acesso de qualquer um. Então, aí você separa. Nos elevadores que não tem casa de máquina, normalmente está muito próximo do outro ali, né? Então, mas não está fora da norma, né? A norma não te orienta com relação a onde você põe o seu barrilete, né? Aliás, ela te orienta sim, onde você põe, mas não fala que é errado ter uma bomba ali do lado, por exemplo, tá? Ok? Tá respondido? Beleza. Então, as colunas, né? Então, você tem lá os barriletes, tudo que desce na vertical a partir do barrilete são as colunas, né? Então, é a tubulação que deriva do barrilete, sai do barrilete e se destina à alimentação dos ramais. Lá a gente viu as tubulações cor verde, né? Porque é água potável. Toda tubulação que é aparente, a gente tem que pintar, né? Para saber para que serve. Então, aqui, por exemplo, a gente tem uma tubulação que é vermelha. Indica que essa tubulação é do combate a incêndio. Então, é água potável também, mas ela é só para combate a incêndio. E o verde é água potável, que é a distribuição dos prédios. Então, a coluna é esse que sai lá do barrilete e vai descer até os ramais, né, onde deriva para alimentar os prédios, alimentar os andares, né? O ramal, então, eu tiro da minha coluna. Então, vamos dizer que do lado esquerdo aqui não está completo, ó. Seria a minha coluna descendo, e aí eu tenho um ramal que eu vou ligar meu hidrômetro no andar, né? Então, meu ramal é esse, a tubulação que deriva da coluna, eu tiro da coluna, ó, saiu da coluna, normalmente na horizontal, alimentando os subramais. Então, daqui para cá, já é outra consideração, né? Eu tenho que dimensionar esse hidrômetro também para que atenda a vazão, e eu boto o registro antes e depois do hidrômetro para que eu possa fazer manutenção. Fecho aqui, fecho de um lado, fecho do outro e posso tirar meu hidrômetro, né? Faço a manutenção de tudo. Subramais, então, né? É o trecho que deriva do ramal ao ponto de utilização. Então, vou voltar na imagem ali atrás, ó. Então, a partir daqui que eu tiro da coluna, é o meu ramal. Professor, Sim, nessa imagem aí, tem um reservatório antes, né? Para sim. essa. Isso, ficou lá na Esse, caixa d'água. esse reservatório faz parte da água da rua ou ele não é, tipo, contabilizado? Não, ele é contabilizado. Nos prédios, você que faz o cálculo lá, eu vou antecipar um pouco que os professores de instalações vai falar. Então, como é que começa a dimensionar para chegar lá na caixa d'água, né? Eu tenho que começar dentro do apartamento. Vamos dar o exemplo do apartamento, mas serve para qualquer coisa. Aí eu tenho 2 quartos. Então, a norma fala assim, para cada quarto a gente usa 200 litros de água dia
para abastecer. Então, se eu tenho 2 quartos, vai ser 400 litros. Aí, lá na norma, fala também que eu devo ter uma reserva de 2 dias, né? Então, já não são 400 litros mais, já vai ser 800. Então, para cada apartamento, por exemplo, eu tenho que reservar 800 litros. Aí eu tenho 200 apartamentos. Então, eu vou somar quanto que consome cada apartamento e vou distribuir isso na minha caixa d'água superior, lá em cima, e como não cabe tudo lá em cima, eu vou botar parte dessa água numa caixa d'água inferior, que é o que a gente chama de cisterna, tá certo? Então, a grosso modo, é dessa maneira que a gente dimensiona. Eu tenho que ver qual que é o consumo da minha unidade, da minha loja, da minha sala comercial ou do meu apartamento. O consumo é 500 litros por dia. Então, eu somo o meu empreendimento todo e eu tenho que reservar essa água para que possa consumir. Onde que eu boto a água? Na caixa d'água. Cabe tudo lá em cima? Cabe, então eu ponho. Não, não cabe, então eu ponho parte em cima e parte embaixo. Era isso que você estava perguntando ou tem mais coisa, né? Bom, obrigado. Mas assim, a minha pergunta é referente, por exemplo, a Caesb, ela vai a contabilidade que eu falei foi referente a preço, né, da água utilizada. Sim. Antes tem um registro aí, né, que vai para os apartamentos, que vai contabilizar quanto que cada apartamento consumiu. Ah, tá. Vamos mudar o nome Mas aqui, ó. antes daí, tem um reservatório. O reservatório é contabilizado também? Isso. Vamos mudar o nome. Não é registro. O registro é a borboletinha aqui, ó. Aqui é o registro. É Esse o hidrômetro, hidrômetro, isso. tá? Então, na entrada do prédio, vamos voltar aqui, existe um hidrômetro também. É o geral. Então, quando passa nele, vamos voltar aqui, ó, existe um hidrômetro, ó, na entrada do prédio. Então, toda a água que passa aqui, ela é medida, tá certo? Então, tudo que passar aqui, ela é medida. Aí vai lá para o apartamento, mede de novo. Então, e vai, aliás, desculpa, passa pelo medidor, ela vai lá na cisterna, abasteço embaixo, sobe lá para a caixa d'água, mas já está medido tudo, né? Depois eu desço para os apartamentos e meço o apartamento, tá certo? O somatório dos apartamentos tem que dar o consumo total aqui. Qual que é a diferença? É a diferença do que utilizou nas torneiras de lavagem de piso, de uso comum. Então, na verdade, o que está lá na caixa d'água já está medido. Que primeiro passa no hidrômetro. Então, mediu tudo. Tá certo? Sim, entendi. Mas para pagamento, tô falando assim, pagar, que é o pago que eu vou gastar aqui no apartamento, né? E quem paga que passa ali pelo medidor, o primeiro medidor? É por Aqui exemplo, um condomínio. é o condomínio. É o condomínio que paga, né? Só que lá tá passando tudo, né? Então, Isso, essa é a minha dúvida. passa tudo. Então, o que consome, que a gente chama de medição individual, o que consome dentro do apartamento, eu que pago. Se eu somar todo mundo, vai dar um valor, tá certo? Se eu somar lá os 200 apartamentos que tem, cada um tem a sua medição, somo tudo, só que o valor que está no hidrômetro principal vai ser maior do que o somatório de tudo. Por quê? Porque eu tenho outras torneiras no uso comum que consomem essa água. Essa diferença é dividida entre todos, é rateada no condomínio, Ah, tá, assim, entendi então, entendi. tá certo? Então, por exemplo, água de piscina, né, que vai lá na piscina. Então, tem condomínio que tem 5 blocos. Aí, médico que cada bloco está ligando. Então, você vai só botando medidores para poder individualizar. Mas acaba que o totalizador, todo mundo paga ali, né? A diferença, soma e divide para todo mundo. A diferença do hidrômetro do apartamento para o consumo total. Certo? Então, os sub-ramais, né?
Os subramais vai ser, eu tenho o ramal, que é esse que sai da coluna, né? Tem minha coluna. Então, o que sai da coluna é o meu ramal. E o meu subramal é o que sai do ramal e vai ao meu ponto do consumo, né? Aonde que eu vou utilizar. Então, é o meu ponto que liga o meu chuveiro, é o meu ponto que liga o meu lavatório, a ducha higiênica, o filtro de água. Então, tudo que sai do ramal e vai ligar a um ponto de consumo é o subramal. Quando vai dimensionar, vai de trás para frente. Começa lá no ponto de consumo, começa lá na torneira e vem voltando no caminhamento da sua tubulação, dimensionando os tubos, né? A gente sempre parte lá do consumo até chegar no barrilete. A conta começa ao contrário, né? Na verdade, não é o contrário, é o correto. Começa lá do consumo e vem andando para você definir qual que é a bitola do seu tubo. Mas isso vocês vão aprender lá no projeto de instalações. Os dispositivos de controle que a gente falou, né? Então, eu preciso de controlar a água, né? Eu tenho que fazer manutenção, eu tenho que fechar minha torneira. Então, são vários os dispositivos de controle, né? Controle de fluxo. Então, tem válvulas. Aqui é uma válvula, está faltando aqui nessa imagem só o acabamento dela aqui. Eu tenho registros de pressão, registros esfera, registros de gaveta, registro de hidrante, válvulas especiais. Então, tem vários dispositivos de controle. Tudo aquilo que regula o fluxo da água, a gente chama de dispositivos de controle. E a gente tem os dispositivos de consumo, né, que é o de utilização. Aí a gente tem a torneira, o chuveiro, a ducha higiênica, filtro, né? Hoje, geladeira, também você liga a água dentro da geladeira para poder abastecer. Então, tudo que consome a água, né, o ponto final é o dispositivo de utilização que a gente chama. Então, aí um resumo é uma isométrica de uma instalação, né? Aí lembrando assim, ó, lá na caixa d'água, existem alguns dispositivos que a gente precisa de ter cuidado, que é o dispositivo que a água não fique entornando, né? Ou seja, encheu, passou do limite da boia, então você tem uma chave boia lá em cima que vai fechar o fluxo. Mas, obviamente, ela tem defeito, né? Na água potável, às vezes vem areia, grãozinho de areia, pode emperrar a boia, ela tem uma vida útil, ela estraga, e aí ela deixa de funcionar a água, se não tiver um dispositivo de controle, que a gente chama de ladrão, né, que é o extravasor da água, a água vai entornar lá na caixa d'água e vai ficar molhando todo o edifício. Então, lá na caixa d'água, um pouco acima do abastecimento, o abastecimento é onde chega a água, ó. Chegou a água, está ligado na chave boia. Um pouco acima do abastecimento, eu ligo o meu ladrão, porque se a água encher, para ela não entornar, eu vou ligar ela num dispositivo, numa rede, onde eu vou ligar em algum lugar onde que alguém possa visualizar que essa água está vazando. E nos prédios mais modernos, instala-se neste ramalzinho, instala-se uma válvula de fluxo que vai lá na automação e fala, opa, a água está passando no ladrão, então a boia não está funcionando. Então, ou seja, o ladrão é um dispositivo, né, esse extravasor, ele é um dispositivo que eu tenho que adotar. E o outro dispositivo que eu tenho que adotar é um outro ramalzinho para poder fazer a limpeza da caixa d'água. Eu preciso desvaziar a caixa d'água para fazer a limpeza, né? Então, é um outro dispositivo também. Então, e normalmente o extravasor, a gente acaba ligando ele nesse ramal de limpeza. Então, essa imagem aqui é mais para chamar a atenção vocês. Ela está bem completa.
É claro que aqui é para uma residência, mas o raciocínio para um edifício é o mesmo. Então, elementos lá no reservatório. A gente tem a torneira à boia, né? Esse é o nome, a torneira à boia, que é o que vai, ela fica para baixo e à medida que a água vai subindo, ela vai levantando e quando ela levanta, ela fecha a válvula, né? Aqui tem um dispositivo que ela fecha, aí ela é como se fosse uma torneira mesmo. A gente tem o ladrão, que a gente já falou para vocês, e a saída da limpeza, né? Tudo isso é importante para a gente operacionalizar a nossa caixa d'água. Então, eu não só posso pôr água e tirar água, eu tenho que pôr a água, eu tenho que ter um tubo de extravasão, eu tenho que controlar a água que chega lá dentro, né? Nas caixas d'água dos edifícios, ela esvaziou, a gente bota uma boia, uma chave boia, que quando o nível está baixo, ela aciona a bomba lá em cima, vai acionar a bomba de recalque, que está lá no reservatório inferior, e vai encher a caixa d'água. E quando ela fecha aqui, ela desliga a bomba. Então, é um dispositivo de controle dentro do edifício. A execução dos ramais, né? Então, na alvenaria, comumente, existem vários tipos de distribuição de água fria e água quente, tá, gente? Aqui é o mais tradicional, são os ramais de água fria aqui marrom, e esse cinza mais claro aqui é o água quente, e esse é uma espuma que a gente coloca no cobre para que o cobre não perder calor. Então, na fase de alvenaria, eu tenho que fazer essa distribuição se a minha opção for usar o tubo marrom. Existem outros tubos, né, que a gente chama o PEX, por exemplo, que é um tubo flexível, que a gente não embute, ele fica dentro do forro e a gente já sai direto no ponto. Eu vou mostrar a imagem mais à frente para vocês. Mas o tradicional é esse. Chega na fase de alvenaria, começo a fazer as minhas instalações. Rede de aquecimento de água, né? Tem várias formas da gente aquecer a água. O chuveiro elétrico é uma forma de aquecer a água, né? Mas a gente tem o gerador de água quente, que é um aquecedor, o chuveiro elétrico é um gerador de água quente, mas a gente tem geradores maiores, né? Grandes, que tem reservatório, ele pode ser por energia elétrica, aquecimento a gás, então são formas de aquecer a água, né? A gente sempre tem que ter um ramal, perdão, a gente tem que ter um reservatório de água quente, né, para acumular água e a gente aquecer a água e depois faz a distribuição, que pode ser aquecida também por placas solares. Então, tem várias formas de aquecer a água. Você tem através de placas solares, que o sol irradia e gera calor ali no vidro, e a água quente vai circulando e vai aquecendo o boiler. A gente pode ter aquecimento a gás e a gente pode usar um aquecimento misto, né? Um aquecimento solar somado, compensado com aquecedor a gás. Por exemplo, quando está chovendo, não tem sol. Então, o que vai aquecer a água? Aí eu aqueço um gás. O aquecimento solar é mais barato, não gasta energia. O aquecimento a gás gasta a energia do gás, você paga o gás. Então, aí você tem lá, é a mesma coisa, você tem a caixa d'água, que vai ser o boiler, onde você bota a água sua aquecida, tem as colunas de distribuição e tem os ramais. A sequência lógica da distribuição é a mesma da água fria. Aí você pode ter aquecedores enormes que ficam às vezes no subsolo e distribuem para os prédios, comum em hotel, por exemplo. Mas em prédio, às vezes, você tem um aquecedor de passagem que está dentro do apartamento. Você passa, chega água fria dentro do apartamento e você aquece de dentro do apartamento, né? Então, existem várias formas de fazer esse aquecimento de água quente. Mas a distribuição, o conceito de ramal, subramal é o mesmo. Água quente, ó. Chuveiro elétrico, né? Então, é um chuveiro que vai
A hora que você abre a torneira, o chuveiro aciona, ele vai aquecer. Aquecimento central. Então, por exemplo, eu tenho um elemento que aquece toda a minha água, né? Aquece o meu apartamento inteiro. Isso tudo com uma energia elétrica, que já está caindo em desuso, né? Usar chuveiro elétrico e aquecimento central via energia elétrica, ele só vai viabilizar novamente a hora que a energia fotovoltaica ela for mais difundida, né? Aquecimento por coletor solar, né? Aquecimento a gás. Aqui esse aqui fica dentro do apartamento. Então chega a água fria, passa aqui dentro, aquece e distribui dentro do apartamento. Então isso aqui é um aquecedor a gás. Em Brasília já está usando bastante, mas é muito comum usar. Quem já foi no Rio de Janeiro, quase que 90% da cidade usa aquecimento a gás, com um aquecedor de passagem, né? Bom, de água quente e água fria, razoavelmente aí conseguiram ter uma visão do que é? É uma pergunta, pessoal. Sim, professor. Então, nós vamos falar então agora de rede de esgotos sanitários. Tá? Então, se eu tenho a água fria, eu vou usar e eu vou ter que jogar ela em algum lugar, né? Então, eu vou ter que fazer minha rede de esgoto. Então, na minha rede de esgoto sanitário, eu tenho minhas tubulações, eu tenho meu coletor, né? As tubulações e outros dispositivos. A gente vai falar um pouquinho de cada parte do projeto, tá? Então, vamos lá. Meu esgoto primário ali, né, que é os componentes do sistema predial de esgoto, eu tenho caixas sifonadas. Ela é importante, caixa sifonada, nessa imagem minha aqui, seria essa peça aqui, ó. Ela é importante, a sifonada, porque ela tem água dentro. O sifão com água, que a gente chama de selo hídrico, ele é que não deixa o cheiro do esgoto passar, né? A gente tem os aparelhos sanitários, que são as pias e as bacias sanitárias, né, o vaso. Nos vasos também, os vasos são sifonados, justamente para o cheiro do esgoto não voltar nele. A gente tem os ramais de descarga, né, que é a partir desses elementos, então é a descarga. A gente tem o tubo de queda, né, que é o que vai levar até lá embaixo no edifício. A gente tem as caixas retentoras de gordura. Dentro do edifício, você tem dentro do apartamento, você tem a gordura, ela é separada, né? O esgoto de gordura a gente separa, joga numa caixa de gordura para não misturar nas demais instalações. Ela só é ligada, mistura tudo a partir do momento que a gente vai lançar na rede de coletora de esgoto. A gente tem as caixas de inspeção, porque todos os ramais eu tenho que inspecionar, e subcoletores do prédio. A gente vai falar um pouquinho de cada um deles aqui com vocês. Então, aqui no meu tubo de queda, eu tenho normalmente uma derivação em Y, né, que a gente chama, para poder, que recebe, né, o sentido do fluxo é esse, e ele não pode entrar diretamente, né, num T, igual é a água potável, porque ele precisa de ter uma curvatura para poder os dejetos, né, a água cinza passar. Então, aquele detalhezinho aqui é esse detalhe ampliado aqui. Então, o ramal do esgoto chega e eu vou ligá-lo no tubo de queda. Então, esse é o meu tubo de queda. Aí eu tenho o tubo de queda dentro da minha edificação para o esgoto e tem tubo de queda de águas pluviais também. Então, esse é o nome que a gente dá, tubo de queda. Professor, Sim. você passa na laje, Normalmente, esse ramal de esgoto? o ramal passa por baixo da laje, não está embutido.
Os, Sim, sim. a estrutura, você não pode ter instalações embutidas na estrutura. A instalação não aguentaria o movimento da estrutura de dilatação e compressão, e, na verdade, como é uma instalação bastante complexa, né, grande, ó, você não tem como embutir. Então, a gente faz sobre a estrutura. A única coisa que é embutida, na verdade, são as passagens, né? Eu tenho uma passagem do esgoto para baixo, das bacias sanitárias, a passagem da pia, tudo quanto for recebimento de água, eu tenho uma passagem. Eu furo a laje, mas é só a passagem. A coleta por baixo, que é o ramal, né? Ela é aparente embaixo. Aí fica entre a laje e o forro, né? Fica entre a laje e o forro. Então, a caixa sifonada é a caixa que tem uma água. Então, eu venho com o meu dejeto, ó, ele vem pelo tubo, vai cair aqui na água e eu preciso que tenha um nível de água de pelo menos 5 centímetros para que os gases que venham dos dejetos, eles não cheguem na superfície. Esses gases é que têm o mau cheiro, né? Então, caixa sifonada, né, dentro da norma e tecnicamente para funcionar, que a gente chama de fecho hídrico, ele precisa de ter pelo menos 5 centímetros. No mercado aí apareceu umas caixinhas para o pessoal botar, às vezes, embutida na laje, que são muito baixinhas, e na verdade só tem um joelhinho virado aqui para que a água entre e vá embora. E não tem nem 2,5 centímetros. O cheiro volta todo. Então, na verdade, para que não tenha cheiro, o selo hídrico do sifão tem que ter pelo menos 5 centímetros. Isso serve para o sifão da pia, para a caixa sifonada que vai no chão. O sifão da bacia sanitária é bem maior do que 5, mas pelo menos 5 centímetros, que é justamente para os gases eles se dispersarem dentro da água e não passar o odor para dentro do ambiente. Tá? Aqui, ó, aqui é uma laje e o esgoto embaixo dela, né? A tubulação de esgoto. Então, aqui é um ralo, ó, por exemplo. Ó. Você tem aqui é outro ralo, olhando por baixo, que nós estamos olhando, né? Certamente aqui esse que é mais grosso deve ser uma bacia sanitária. Então, esse é o ramal, o coletor principal, primário, né, que a gente chama. O esgoto primário está aqui. Então, ele fica entre forro. Depois vem o forro e esconde. Num passado, a gente já fez isso embutido dentro das lajes. Na verdade, a gente fazia enchimento. E aí vazava, isso no passado, que eu digo há 40 anos atrás. E ficava aquele enchimento, vazava, e daí há 5 anos é que até encher todo aquele entulho que o pessoal jogava nas lajes, aí começava a dar patologia. E, professor, e para evitar o barulho, tipo o barulho para o apartamento de baixo, faz o quê? Então, essas tubulações, elas correm dentro de shafts, né? Eu tenho que vedar essas tubulações. E se eu precisar realmente necessitar de silêncio absoluto, eu tenho tubos com paredes mais grossas que são mais silenciosos. E se ainda assim eu precisar de mais silêncio, eu tenho que envelopar toda a minha rede de esgoto. Botar uma manta, uma lã de rocha para poder diminuir o barulho. Mas nas edificações, o shaft, dependendo de onde você fizer o shaft, se for dentro do banheiro e o banheiro for dentro de uma suíte, por exemplo, então a gente consegue, não precisa de tanto, só com shaft a gente consegue eliminar o barulho. O que é shaft? O shaft é a abertura na laje para passar o tubo. Né? Na laje eu abro um buraco, passo o tubo, chama shaft. Só que na parte vertical, dentro do apartamento, o tubo ele vai ficar escondido, ele não fica aparente igual a gente está olhando nessa imagem que eu estou mostrando aí. Então vai vir uma caixa que vai esconder tudo isso. Essa caixa chama shaft. Né? Ah, entendi. Mas o shaft é
a abertura da laje, do buraco na laje, mais esse fechamento que eu escondo no meu tubo. Tudo isso chama shaft. Tá certo? Eu acho que eu tenho uma imagem mais à frente e eu vou mostrar melhor para vocês. E depois do meu tubo de queda, né? Então eu tenho lá meu esgoto primário, ele vai para o meu tubo de queda, vai lá para o edifício lá embaixo, e lá embaixo eu tenho que fazer a coleta desse esgoto, né? Então são meus coletores de esgoto. Então eu tenho o tubo de queda, que a gente já tinha mostrado para vocês, ó, em planta a gente mostra dessa maneira. Chegou lá no último pavimento, por exemplo, normalmente na laje de subsolo, aí a gente faz uma derivação horizontal e começa a ligar os coletores, né? Então, a gente tem os subcoletores, o coletor e os subcoletores, né? Então, aí a gente, no final, essa rede de esgoto, ela vai ser lançada na rede pública. Então, eu tenho subcoletores, a caixa de inspeção, ela é necessária e a norma vai falar lá no projeto, vocês vão aprender qual que é essa distância que vai de caixa a caixa. A gente tem o tubo de queda, a gente tem o coletor predial e a gente tem as colunas de ventilação, que eu ainda não tinha falado. A coluna de ventilação, que está aqui, ó, essa aqui é uma coluna de ventilação, imaginem todo o esgoto descendo no tubo. Então, vou voltar aqui no slide mais lá atrás. Aqui. Imagine o esgoto descendo aqui nesse tubo aqui. Então, 10 apartamentos, descendo todo o esgoto de uma vez só. Imagine a pressão que vai dar nesse tubo. É como se fosse uma seringa. Então, o esgoto vai descendo, a água vai descendo, vai comprimindo o ar, chega ao ponto do ar ficar tão comprimido que o esgoto não vai passar. Então, essas colunas, elas são ventiladas para que, quando descer a água, na velocidade que ela desce fazendo vórtice, fazendo redemoinho, isso gera um vácuo dentro do tubo. Então, eu preciso de ter uma ventilação para que essa descida dessa água puxe o ar junto, né? Então, aí a gente faz essa ventilação e ela é levada até lá na cobertura e é lançada acima do nível da água potável. Então, a gente tem que ventilar nosso esgoto. Nessa imagem aqui, ó, a ventilação está aqui, ó. Essa é a ventilação dentro do apartamento e aqui é a ventilação dentro do paralelo ao coletor. Então, ela, quando desce os dejetos, ela puxa o ar desse tubo, né? Para não puxar, por exemplo, a água que está dentro do sifão, não puxar a água que está dentro da bacia sanitária. Porque o tubo de queda gera um vácuo dentro do tubo de queda e puxa tudo. Se não tiver ventilação, ele vai puxar a água que está dentro do ralo e puxa a água que está dentro da bacia sanitária. Então, a gente faz essas colunas de ventilação também. Professor? Sim. Então, na verdade, essas colunas de ventilação é importante ter tanto nos prédios quanto em residência, né? Na residência também. Fica no mesmo... A residência, essa imagem que a gente mostrou aqui, estou voltando a imagenzinha aqui para vocês. Não sei se está aparecendo aí, a rede de esgoto aí. Ontem não consegui mostrar, quando eu voltava não mostrava. Então, essa imagem aqui, ela serve para um edifício e serve para uma residência. A ventilação, ela é importante. Porque quando você dá descarga, por exemplo, na bacia sanitária, a velocidade da água é muito grande também. Então, essa velocidade da água da bacia sanitária, quando você dá descarga, ela puxa a água do ralo, se não tiver ventilada, né? Então, é importante sim, tanto no edifício quanto nas residências. As caixas de gordura, né, que tem essa forma, você compra ela vem pronta, ou você pode construir ela dentro da obra, mas ela é para separar a água. A gordura também tem muito cheiro, o cheiro da gordura é bem ruim. Então, o que vai embora é a água mais limpa
e a gordura vai ficando acumulada nessa caixa de gordura. Então, periodicamente, essa gordura deve ser removida, né? Isso serve para edifícios e serve para residência. O que é muito comum em residência é já ligar tudo direto e jogar a gordura na rede de esgoto, né? Na verdade, isso sobrecarrega a rede de esgoto. Nas edificações prediais, a CAESB fiscaliza essa separação. Então, o destino do esgoto sanitário é o sistema público. Em algumas cidades, a legislação obriga que o edifício trate, né, tenha um tratamento de esgoto antes e depois lance na rede pública. No DF nós não temos isso. A gente pega o esgoto e lança na rede pública. A maioria das cidades é assim. Mas tem alguma cidade, alguns locais, que obriga o empreendimento fazer o tratamento do esgoto primeiro e depois lançar na rede pública, né? Quando eu não tenho esgoto na rede pública, eu tenho que fazer uma fossa séptica, muito comum em loteamentos residenciais, onde a prefeitura ainda não conseguiu fazer a rede pública, então faz a fossa séptica. Aí, falando um pouco da fossa séptica, quando a gente vai instalá-la, ela tem que sempre estar do lado oposto a um poço de água potável, se eu tiver, obviamente, né? Se eu não tiver, não tem essa preocupação. Mas se eu tiver, a minha fossa séptica, ela tem que estar abaixo do nível do poço e pelo menos a 15 metros de distância, para que não haja contaminação do esgoto na minha água potável. Quanto mais distante, menos risco de eu ter problema com o meu esgoto. Então, eu tenho a ligação do meu edifício, pego o meu esgoto, tenho a caixa de gordura, tenho o esgoto, ligo na fossa séptica, aqui vai separar o meu esgoto, a parte maciça, né? E vai só fluir a água mais limpa, e depois ela é lançada ou num sumidouro, se eu não tiver rede pública, né? Sumidouro é no terreno natural, é uma caixa com brita, onde a gente vai lançando e ela vai dando lodo e periodicamente eu tenho que ir lá remover esse lodo. Então, ampliar aqui para vocês, só para vocês enxergarem. Eu não estou conseguindo ampliar aqui. Vou voltar aqui. Então, aqui é a minha caixa, a minha fossa séptica, né? Então, vem da casa o esgoto, cai nessa caixa, o material mais pesado vai gerar um lodo no fundo, né? A água, que é mais leve, ela vai subir, e esse é o tipo de água, né, de esgoto, ele gera espuma, né? Então, a espuma, ela é muito leve, ela vai lá para cima. E o meu fluido, né, ele acaba entrando e vai lá para o meu sumidouro. Ou para um solo, né, o solo é que vai absorver esse esgoto todo, essa água de esgoto, ou lança no rio, né? Mas aí já é mais limpa. E esse lodo, ele vai só acumulando aqui. Chega um momento que eu tenho que entrar aqui e limpar essa caixa de gordura. Caixa de gordura não, essa fossa séptica. A gente faz fossa séptica, por exemplo, em canteiro de obras, que até que a rede venha se ligar, normalmente a gente lança a mão de fossa séptica. Execução do esgoto, né? Então, quando eu vou fazer a minha concretagem na laje... Professor, Sim. volta lá na imagem rapidinho, por favor. O que seria esse filtro anaeróbico? Eu não entendi direito. Ele filtra o quê? Ele filtra, ele é totalmente fechado, ele é um filtro com pedras, né, com a granulometria, onde vai retendo material mais pesado e vai saindo só a água.
Então, ele é anaeróbico porque é todo fechado, não tem oxigênio ali dentro para tratar o esgoto. A gente tem tratamento de esgoto aeróbico, são bacias, aí as bactérias, aí seria uma lagoa, né, onde o esgoto vai para lá e as bactérias tratam aquele esgoto, né? Então, as bactérias aí a gente chama de tratamento aeróbico. As bactérias se alimentam do esgoto, mas fica a céu aberto. Então, quando chove, por exemplo, aquela água se movimenta, tem cheiro. O filtro anaeróbico é um filtro que ele tem uma graduação, uma granulometria de agregados, onde vai ficando retida partes sólidas e vai sair somente a parte, o líquido, né? Vai retendo os sólidos. Ele é anaeróbico porque não tem contato com o ar, tá certo? Entendi. Ele é semelhante, porque a gente não tem a oportunidade de ver um tratamento de água, né? O tratamento de água também são filtros, né? São várias granulometrias de agregado, né, com várias granulometrias, do mais grosso para o mais fino, onde vai ficando retido os sólidos até sair lá numa areia fininha lá embaixo, aí só a água consegue passar. Mas esse filtro, temporariamente, de tempos em tempos, eu tenho que remover tudo, trocar todo esse material para que a água continue passando, né? Porque vai segurando o material grosso e ele vai vedando os poros do filtro. É tipo um processo de decantação, né? O processo de decantação é um pouco diferente, porque aqui é decantação, ó. Nessa mesma imagem tem a decantação. Ó, cai o esgoto aqui, né? Vira aquela água toda. No momento em que o esgoto não está sendo mexido, as partes mais pesadas vai para o fundo, né? E as partes mais leves vai para cima. Então, isso é o processo de decantação, né? Então, você faz a separação das partículas. No filtro, não. O filtro é a granulometria mesmo. São várias, pedra 1, pedra 3, pedra 3, pedra 2, pedra 1, pedra 0, areia grossa, areia média, areia fina. Então, o fluxo da água vai passando e vai ficando, vai retendo o grosso. O que sai lá na ponta? Vai sair a água limpa. Ela não é tratada, mas sai água limpa no filtro. Tá certo? Beleza. O processo de execução do esgoto, normalmente a gente deixa as passagens na concretagem da laje, mas eu posso também concretar a laje, não deixar as passagens e vir depois marcar todos os meus pontos descidas e cortar o concreto com serra diamante, né? Também é possível fazer dessa maneira. Então, nessa etapa, a gente coloca somente as caixas de passagem, né? Deixa eu ampliar aqui para vocês, ó. Então, quando concreta, a gente deixa essas caixas de passagem, depois eu venho com o meu esgoto primário, né? Então, concretei a laje, subo concretando meu prédio e deixo as caixas, os tubos de passagem. Depois, no momento certo, eu venho e corto esse tubo e faço a ligação do meu ramal principal, do meu ramal primário. Faz a ligação, ó, aí no final está tudo ligado. Então, esse é o passo a passo da execução. Aí aqui, ó, aqui é o shaft, é o que eu falei, ó. Às vezes você faz um corte na laje, ó, tá vendo? É uma abertura onde passo várias tubulações, esse é o shaft. E depois aqui na vertical, ó, eu vou vedar o shaft, vou fechar esse shaft, né? Tá aqui, ó, abertura aqui, sem passar a tubulação. Eu faço esse shaft tanto para instalações elétricas, para instalações hidráulicas, de esgoto sanitário, e depois eu venho com uma caixa e fecho essa tubulação. E essa caixa, ela isola o barulho do esgoto caindo. Essa caixa seria o quê? De concreto mesmo? Pode ser concreto pré-moldado, pode ser gesso acartonado, pode ser de material de EPS, PVC, né? De plástico, né? Pode ser de granito, né? Dependendo
da sofisticação da obra, tá? Mas o mais comum, alvenarias de bloco cerâmico e gesso acartonado. Vai ali, fecha, esconde a tubulação. Esses dois são os mais comuns. Aqui, né, após a gente fazer tudo, a gente vem com os acabamentos, né? As louças, né, que são as bacias sanitárias, né, feito de louça, né, porcelana, o vaso e o lavatório, vasos, lavatórios, mictórios. Esse é o final. Então, de esgoto, resumidamente, é esse o contexto nosso, tá certo? Vou entrar agora em águas pluviais, que é receber a água da chuva e distribuir a água da chuva. É um contexto diferente do esgoto, tá? Então, as águas pluviais, basicamente, a gente recolhe a água dos telhados, né, lá dos terraços, telhado, terraços, varandas. Tudo isso é água pluvial. Ela não se mistura com o esgoto, tá? Então, a gente não mistura água pluvial com esgoto. Se eu ligar uma água pluvial no esgoto, eu vou congestionar minha rede de esgoto. Porque se vocês observarem, tiverem a oportunidade de ver uma obra de saneamento, vocês vão ver que as dimensões dos coletores de águas pluviais é muito maior, muito superior aos coletores de esgoto, né? Porque o esgoto é meio que controlado, dá uma descarga, vai. A chuva, eu tenho que dimensionar tudo isso para uma chuva de recorrência aí de 15 anos, aquela chuva que dá a cada 15 anos que derrubou tudo. E a rede de água pluvial tem que ser capaz de suportar essa chuva torrencial aí que ela vem de tempos em tempos. Vocês vão aprender a calcular essa chuva periódica aí, né? Ela tem recorrente. Então, quanto mais historicamente eu ir no passado, eu vou sempre encontrar uma chuva mais pesada. Então, normalmente a gente menciona para uma chuva recorrente de 10 anos. Mas você pode pegar um tempo de recorrência de 50 anos, você vai encontrar uma chuva mais pesada. E assim vai. E quem dá esse parâmetro para nós aqui em Brasília é o IMET. Então, essas instalações de águas pluviais, elas são compostas por calhas, que é onde eu vou captar, os tubos condutores horizontais, né, que são as que a gente chama de calhas. A gente tem os ralos de descidas, e esses ralos estão nas sacadas, nas marquises, na minha varanda, no meu ático, né? Então, onde é terraço, eu tenho que pôr ralo. A gente tem as descidas de águas pluviais, né, que são os coletores. E quem trata de tudo isso, de águas pluviais, é a NBR 10884. Então, é que tem lá os critérios de verificação e dimensionamento dos ramais de águas pluviais. E essas águas pluviais, elas, né, quem fala onde a gente vai jogar aqui no DF é a Nova Cap, né? Mas a gente encontra essas ligações, às vezes, saindo direto nas sarjetas, que não é legal, né? Mas tem loteamento que não tem coletor de águas pluviais, né? Então a gente não tem como ligar direto, a gente liga na sarjeta e a sarjeta, a calha da rua vira uma calha, né? A rua vira uma calha e vai ligar na boca de lobo e vai distribuir. A gente também pode aproveitar essas águas pluviais, né, lá do meu telhado, e fazer uma reserva de água para usar em lavagem de piso, irrigação, né? Também tem essa possibilidade. Então, a gente faz uma cisterna onde a gente armazena essa água e pode usar. Não é água potável, então você não pode usar para consumo humano. Então, para usar
para consumo humano, tem que pegar a água da chuva e tem que tratar. Então, como ela não é tratada, a gente usa ela somente para lavagem de piso e irrigação de jardim. Mas já é uma grande economia, né? As calhas, né? Que é lá o principal lá tem o meu telhado, né? Mas tem as calhas. Então, é o canal que recolhe a água. Então, essas calhas, eu tenho que dimensionar essas calhas de modo que elas também não extravasem, né? Então, tem vários formatos de calhas e vários materiais. Calhas de PVC, calhas de concreto, calhas de calhas galvanizadas, né, de chapas galvanizadas. Tem assim, uma infinidade de material que eu posso usar como calha. Até em lugares mais rústicos, até bambu cerrado a gente pode usar como calha, né? Então, o tipo da calha e o formato, ela tem que ser adequada ao meu tipo de obra, né? Então, aqui é uma imagem para vocês aí de uma calha, o beiral da minha telha caindo numa calha. Dessa calha aqui, ó, eu tenho que fazer o meu coletor, descendo no tubo. Aqui eu jogo direto no nível do terreno, ou eu ligo essas águas pluviais num coletor que vai jogar lá na rua, na minha rede pública, se tiver rede pública, né? Então, na águas pluviais, eu também tenho os meus condutores verticais e a queda nesses condutores é bastante violenta, né? Assim, é rápido demais. Então, eu tenho que dimensionar muito adequadamente, porque senão meu tubo não suporta. Em vez de ele coletar a água, a água não vai descer, vai transbordar nas calhas, né? Então, quais são os elementos que eu verifico, né? Eu preciso da vazão, que eu calculo para fazer o tubo vertical, né? É em cima da vazão da água, da velocidade da água, e largura e altura da minha calha, para mim dimensionar o meu condutor vertical. E ele pode ser de ferro fundido, a gente já não usa mais, mas pode ser de fibrocimento ou de PVC. Aí aqui é um condutor horizontal, então chegando vários condutores, ó. Então eu tenho uma rede de coleta principal que vai ser lançada aí na última instância acaba lançando nos rios, né? E a água limpa a gente conduz até chegar no rio. Então o material, esse material aqui, ó, é um material de PVC também especial, mas pode ser tubos de concreto também. Mas a nível de produtividade, ganho de velocidade para poder fazer a obra, os tubos de PVC para águas pluviais, ele só não tem em grande diâmetro. Às vezes eu preciso de uma manilha de 2.000 milímetros, ou seja, 2 metros de diâmetro para eu poder conduzir água potável. Aí a gente não tem os tubos de PVC para isso. Mas vocês vão aprender tudo isso lá no projeto de instalações. Então, em se tratando de água, a grosso modo é isso. A gente poderia falar mais sobre tratamento de água, reuso, um pouco mais de água quente, um pouco mais de água fria, outros sistemas de distribuição de água, sem ser o PVC, né? A gente podia o sistema PEX, por exemplo, o CPVC, poderíamos falar de um monte de coisa, mas a gente não tem esse tempo. E de águas pluviais e de esgoto, a mesma coisa. Também tem muito assunto que poderia estar tratando. Mas eu acho que, de modo geral, acho que agora vocês têm uma visão, pelo menos sistêmica. Todo mundo já sabia disso que eu falei. Mas eu acho que agora tem uma visão mais sistêmica dos processos de água fria, água quente, águas pluviais e esgoto, né, que são os sistemas hidrossanitários principais de um empreendimento. Nós vamos falar um pouco agora também sobre as instalações elétricas. Então, as instalações elétricas para que servem, né? Servem lá para iluminação,
onde você pode ter também abertura de sheds, né? Então, a eficiência da energia elétrica, ela depende da solução que a gente dá, né? Então, a gente combina várias soluções. E aí a gente está falando que o projeto arquitetônico, ele é fundamental para que a gente tenha um bom projeto de instalações elétricas. Por quê? Uma das coisas que a energia elétrica a gente precisa é para a iluminação. Então, a minha iluminação interna ela vai ser dimensionada em função também da iluminação natural, né? Então, se eu tenho mais janelas, mais aberturas, eu posso diminuir a minha iluminação artificial. Eu vou contar mais com a iluminação natural. Então, o projeto de arquitetura é fundamental para essas definições, né? E se tem aberturas em tetos, em telhas, né, que a gente chama de sheds, lanternins ou domos, né, você pode ter uma cobertura que para ajudar a iluminação, aí você lança a mão de sheds, né? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Quem conhece a rodoviária do Interestadual, se olhar lá para aquele telhado, vocês vão ver que tem, em alguns pontos, algumas iluminações naturais, que ajuda o ambiente ali. Vê que tem poucas lâmpadas durante o dia acesa. A iluminação natural, além dela ser totalmente aberta, ainda tem luz difusa que bate lá no telhado e é jogada para dentro, luz solar, né? Aqui é só mostrando para vocês um esquema vertical de como a gente entende um projeto de elétrica. Então, é um diagrama vertical, né? Onde eu tenho o meu quadro, os quadros de alimentação, né? Tem vários quadros de alimentação. Vem energia elétrica da rua, alimento esses quadros e desses quadros a gente vai para os apartamentos. Ó. Então, vou fazer minhas alimentações dentro do apartamento. E dentro do apartamento também eu tenho um quadro de alimentação, né? Esses quadros, todos dos edifícios, que manobram a energia elétrica, né? Então, eu tenho um quadro principal na entrada de energia lá do meu prédio, do consumo, faço a medição do condomínio e começo a distribuir dos apartamentos. E dentro para cada apartamento, eu também tenho que fazer uma medição. E dentro do apartamento, eu tenho um quadro de distribuição. Então, a distância de um quadro a outro influencia no dimensionamento da minha rede elétrica. Então, porque a rede elétrica, a tubulação e a bitola do cabo é em função do consumo, mas também é em função da distância. Quanto maior a distância, maior vai ser a bitola do cabo, a espessura do cabo, né? Então, esse aqui, a imagem que a gente está mostrando para vocês, nada mais é que um diagrama vertical de como a minha instalação está feita dentro do prédio. É um resumo de tudo que eu tenho dentro do prédio, né? E nesta próxima imagem aqui, eu estou mostrando para vocês um projeto de instalações elétricas. Então, que vocês vão aprender a detalhar também lá na matéria de projeto de instalações elétricas. Eu chego a minha alimentação dentro de um quadro e esse quadro eu faço a minha distribuição. Cada linha preta dessa aí, a linha preta cheia, ela está indicando que a instalação vem pelo teto e a linha preta pontilhada indica que minha instalação vem pelo piso. Então, uma simbologia aí que vocês vão aprender melhor lá no projeto de desenho técnico e está lá no projeto de instalações elétricas, mais especificamente no projeto de instalações elétricas. Então, a gente normalmente separa as tomadas, né, setoriza o nosso ambiente, separa as iluminações, é um circuito, tomadas é outro circuito, tomadas especiais, outro circuito, ar-condicionado faz um circuito separado. Então,
E dentro dessas tubulações, aqui vou tentar ampliar aqui para vocês verem. Esses risquinhos aqui, na verdade, está indicando que neste tubo passa o circuito 1, circuito 3, circuito 4. Isso aí vocês vão aprender lá em instalações. Então, a cara de um projeto de instalações é mais ou menos parecida com essa que eu estou mostrando para vocês. O que vai variar é a legenda. Às vezes alguém faz uma tomada diferente, faz uma legenda, simbologia de iluminação diferente, mas basicamente essa é a cara de um projeto de instalações elétricas. E no sistema elétrico e de telefonia, eu também, igual lá nos sistemas hidráulicos, eu tenho vários componentes, né? Eu tenho o meu eletroduto, que faz a infraestrutura via eletroduto. Eu tenho meus condutores elétricos, né, que vai estar dentro do eletroduto. Eu tenho meus disjuntores, né, que vai estar no quadro, ó, no quadro de distribuição. E eu tenho minhas tomadas. Aqui, uma tomada, tá só de curiosidade de vocês, vocês nunca devem ter visto uma tomada de telefone dessa. Nem existe mais, né? Mas antigamente era tomadinha de telefone, era dessa maneira aqui. Hoje a gente, provavelmente, a gente não vai mais nem fazer projeto de telefonia, né? Por conta do telefone celular. Hoje, muito mais importante é um projeto de dados de voz do que um projeto de telefone fixo, né? E eu tenho minhas tomadas, né? Professor, Sim, mas no caso tem internet, né, nos edifícios, né? tem internet. Tudo está caminhando para a internet, inclusive a telefonia, né? O que eu estou falando é porque a gente faz um projeto específico de telefone e a gente não usa mais telefone fixo, né? Então a gente migrou. O que hoje é mais importante é vozes e dados. Então uma infraestrutura para a internet é muito mais importante hoje que uma infraestrutura para telefone. Né? Mas a gente ainda, os projetos que a gente vem executando ainda acaba usando, mas rapidamente vai parar de usar a parte de telefone. Quando as instalações são embutidas, gente, então a gente, durante a concretagem, aliás, durante não, antes de eu concretar, eu tenho que fazer toda a minha distribuição, né? Eu posso fazer depois? Posso, se a minha rede for aparente, né? Eu não for embutida. Mas o processo mais rápido é a gente fazer um embutimento nas lajes, principalmente em obras que eu não tenho forro. Quando a obra tem forro, 100% forrada, aí a gente tira esse serviço da concretagem e passa para uma etapa posterior, que é mais fácil de fazer e mais limpo, né? Não preciso de... Eu ganho um dia, por exemplo, na concretagem da laje, que eu tenho que perder um dia inteiro para me poder fazer toda a distribuição elétrica nas lajes embutidas. Quando a obra não tem forro, né? Por exemplo, em empreendimentos mais populares, não tem forro. Aí não tem jeito, eu vou embutir toda a minha instalação dentro da laje. Aqui é uma imagem do que não dá para fazer, tá, gente? Não é para fazer. Quando a gente segue o projeto, a gente bota as caixinhas e faz a distribuição certinha. Quando não segue o projeto, aí eu tenho que estar quebrando parede além do razoável, né? Mas a sequência da obra é, durante a alvenaria, eu faço a minha distribuição de caixinhas elétricas, tá? Aqui é como não fazer. Ó, fazer um desvio completamente torto no embutimento da laje, na concretagem, não ficou na posição, aí depois você tem que sair desviando essa tubulação. É muito comum nas tubulações embutidas o entupimento das redes, né? Por conta que entra o concreto e aí acaba entupindo, porque a fiação vem depois, é uma fase bem posterior, né? Alvenarias estruturais, a gente tem que ter o cuidado com as instalações elétricas. Alvenaria estrutural tanto faz de concreto ou de bloco cerâmico.
A gente, normalmente, essa distribuição ela é na vertical. Eu não posso fazer a distribuição na horizontal, no caso de alvenarias estruturais, tá? Então, aqui é a marcação das paredes, né? A gente marca as caixinhas e depois vem e corta, né? No caso da alvenaria estrutural, o correto é a caixinha já vir chumbada e já instalada aqui no local. Ó, vários exemplos de como não fazer. Não estou conseguindo ampliar aqui. E a parte final vai ser a instalação de interruptores e tomadas, né? Que é logo depois da pintura, né? Você faz a pintura primeira demão, depois você vem, instala os miolos, depois que botou porta, a gente vem e bota os acabamentos. Instalações de gás. Instalações de gás em obras residenciais unifamiliar não é comum porque utiliza o botijão. Mas no residencial multifamiliar, normalmente a gente faz nos edifícios, por exemplo, o bombeiro não permite que bota botijão dentro do apartamento. Então, existe uma rede de distribuição de gás. Então, é um projeto específico, né? Então, dentro do interior do prédio, onde ela é aparente, a gente tem que pintar ela de amarelo, e onde ela está embutida, todo esse embutimento, a gente tem que ter garantia de que está 100% vedado, ou, se for entre forro, o forro tem que ser ventilado. Eu não posso ter uma tubulação de gás dentro de um forro sem que ele esteja ventilado. Porque o gás, ele é incompressível e quando ele enche o ambiente, né, ele explode por compressão, né? Basta uma fonte de ignição, ele vai explodir. Então, por isso que o gás, o forro, se passar entre forro, eu tenho que ventilar o forro, tá? O bombeiro não permite gás embutido sem estar ventilado dentro de forro. Mas está errado se botar sem ventilar também, né? Não é que o bombeiro exige, não. Está errado também, né? Então, o gás pode ser gás de rua, no caso, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, muitos dos bairros lá, o gás é canalizado na rua com fogo, igual é a água, né? Aqui no DF, a gente bota central de gás dentro do edifício, né? Lá no Rio de Janeiro, por exemplo, a rede de gás passa na rua. Então, a gente faz um ramal, bota um aparelho para diminuir a pressão do gás de rua e distribui dentro do apartamento, dentro do prédio, do edifício. Aqui no DF, a gente monta a central de gás, né, uns cilindros grandes, e faz também a distribuição de gás. Essa distribuição de gás, o projeto, depende de qual tipo de gás. No DF, a gente usa gás lá no Rio de Janeiro é gás natural. Aqui no DF não é gás natural, me fugiu o nome do gás. É um gás mais pesado do que o gás que usa no Rio de Janeiro. Então tem diferença no projeto de instalação, principalmente com relação às ventilações. GLP, o nosso aqui, né? O nosso é GLP, que é o gás de petróleo liquefeito, e lá no Rio de Janeiro é gás natural, né? Extrai da natureza o gás lá nas reservas e conduz o gás para as residências. Então, o gás natural ele é mais leve, ele sobe. O gás, o GLP nosso, ele é pesado, ele desce. Então, o sistema de ventilação é diferente, o projeto de ventilação é diferente. A imagem aí é uma central de medição de gás. Então, a gente também tem os medidores, onde faz a medição de gás e leva para os pavimentos. Esse medidor pode estar no pavimento e pode estar numa central, no subsolo, por exemplo. Então, toda a rede aparente a gente tem que pintar. E no caso do gás, essa rede ela é amarela. As ligações do gás, ó, na rede pública,
ou você pode ter também, em vez de ser ligado na rede pública, você não tem essa parte da rede pública, você monta uma central de gás dentro do seu edifício. No caso da rede pública, ela é uma rede pressurizada, alta pressão. Então, você tem que ter um regulador de pressão em 2 estágios para ir aliviando a pressão. E depois você distribui nos andares, pode ter o medidor no andar e vai para dentro do apartamento. Ou você ter os medidores dentro de um subsolo, por exemplo, né? Aqui é quando a gente monta uma central de gás dentro do edifício. Pode ser em cilindros dessa maneira ou enterrado. Instalações de combate a incêndio. Também é obrigatório nos edifícios, né? Você faz lá o projeto de instalações de combate a incêndio, ele envolve os hidrantes, envolve sprinkler, envolve os extintores, envolve a rota de fuga, sinalização, tudo isso faz parte do projeto de combate a incêndio, tá? Então, edificações acima de 3 pavimentos ou acima de 1.500 metros quadrados, precisa de aprovação no Corpo de Bombeiro. Essa regra, ela é variada para cada corporação, de cada estado, né? As normas que a gente tem que seguir para fazer o projeto de instalações de bombeiro e executar é uma infinidade de normas, além da normativa do próprio bombeiro. A tubulação sempre vai ser vermelha. Aí tem uma lista de normas que a gente teria que, para fazer um projeto e execução, a gente tem que se orientar nesse número de normas aí que eu não vou ler para vocês, tá? Fica aí como referência para vocês. Então, instalações de incêndio, o que a gente leva em consideração? As distâncias das saídas, né? Porque se for muito longa, eu boto mais extintores. Muito longa, tem que pôr mangueira. Então, essas distâncias da saída, elas são importantes. As escadas também são dimensionadas conforme as normas dos bombeiros, as escadas de emergência, né? O corrimão também, para que a pessoa, na fumaça, não está enxergando nada. Tem que lançar a mão do corrimão, o corrimão tem que ser contínuo. Do andar até na saída, você não pode interromper o corrimão. Tem que ter essa possibilidade da pessoa pôr a mão no corrimão e descendo todos os andares até chegar na porta de saída de emergência. Controle de fumaça via sensores e exaustão. Resistência dos materiais de acabamento, então porta corta-fogo, a alvenaria da caixa de escada, tudo isso tem uma regra para resistir a um determinado tempo de incêndio, né? Portas que resistem 60 minutos de incêndio, 90, 120 minutos. Caixa de escada resiste a 190 minutos de incêndio, para dar tempo do pessoal fugir. A resistência da estrutura também, quando vai dimensionar, leva em consideração algum tempo de incêndio. Há vedações entre pavimentos também, para que o incêndio que está pegando no primeiro fogo, pegando no primeiro pavimento, não alcance o segundo pavimento. Então, tem todo um projeto de vedações entre pavimentos, né, para que o fogo não suba no shaft, por exemplo, não suba nas fachadas. Então, o projeto de combate a incêndio ele tem que ser pensado também olhando as estruturas, projetos hidráulicos e projetos elétricos, tá? Porque todas as bombas também em função do projeto elétrico. E aí, só para reforçar para vocês, a tubulação de combate a incêndio, ela é uma tubulação que a gente, se estiver aparente, eu tenho que pintá-la de vermelho, tá? Existe lá no bombeiro também uma classe de utilização. Nós temos aí na turma, não sei se nessa turma, mas nós temos colegas aí que é especialistas, que é da corporação de bombeiros, então tem muita propriedade até para ajudar a gente a falar. Mas não sei se nessa turma tem alguém que é do Corpo de Bombeiro.
na turma. Até tem, né, professor? Só que acho que ele não tá, né? É o Thiago. O Tiago, né? Isso. Está em outras turmas comigo aí também. O Tiago, ele tem muita propriedade em falar disso aí. Podia dar o depoimento dele, mas vamos deixar para a próxima aula aí. Então, o projeto de proteções passivas tem que ter, né? O que é proteção passiva? É todo o caminhamento, né? As escadas, roda de fuga, tudo isso é passiva. E proteções ativas são os equipamentos, né? As bombas de incêndio, o bico de sprinkler, tudo isso é proteção passiva. Mas o projeto de arquitetura, os arquitetos já têm que pensar no bombeiro a hora que começa a projetar, porque a rota de fuga, o projetista de arquitetura é que faz esse projeto de rota de fuga. Projetos da escada, né? Qual que é o nível de acesso, aonde que vai, todo mundo vai fugir e vai sair aonde? Normalmente é no pavimento térreo. Então a abertura de portas é tudo em função da rota de fuga, né? A gente só abre a porta no sentido da rota de fuga, nunca ao contrário. O caminho de meio de fuga também tem que ser iluminado, porque a fumaça, por exemplo, pode. Primeira coisa que o bombeiro faz quando chega dentro do incêndio é desligar a energia. Então fica todo mundo no escuro. Só vai acender as lâmpadas de emergência e a sinalização da rota de fuga. Aí equipamentos, né, que são combates ativos, né, os extintores, por exemplo, né, sinalização sonora, campainhas, os iluminações de emergência. Então aí uma regra de classificação, né? Então a gente tem as instalações fixas, semifixas, portáteis, automáticas ou sob comando, né? Instalações fixas, hidrante, né? O hidrante fica às vezes lá no passeio, é uma instalação fixa, né? Chuveiro automático, também é uma instalação fixa. Espumas mecânicas, né? Tem um incêndio, dispara um sistema de espuma para poder combater aquele incêndio. Por exemplo, numa biblioteca eu não posso pôr o sprinkler, porque se eu abrir o bligo do sprinkler, não vou molhar. Existem sistemas a seco, né, de combate ao incêndio a seco. Então, em bibliotecas, o sistema de combate a incêndio é um sistema muito especial. Aqui é o sprinkler, né, uma imagem do sprinkler sendo disparado, né? E, na verdade, tudo isso, esse projeto de combate a incêndio, ele é um sistema de combater o princípio de incêndio. Se o incêndio estiver instaurado já, aí, né, ele não tem essa eficiência para combater, apagar fogo, né? Grande chama. Ele, na verdade, é o sistema para poder combater o início do incêndio. Se esse início do incêndio não for combatido, o incêndio vai tomar grandes proporções, né? E, por fim, aí, o sistema de SPDA, que é o Sistema de Proteção contra Descarga Atmosférica. Então, os edifícios que são muito altos aí, eles estão sujeitos a receber a descarga atmosférica, no relâmpago, entre aspas, aí. Então, e se receber, o que faz? Então, tem um sistema que capta, né, um captor desses raios e distribui toda essa energia, né, na estrutura e vai lá para o solo. Então, a gente faz esse sistema de para-raio, né, ele vai lá da cobertura, tem os captores que, para justamente se tiver tempestade de raios, ele buscar esse raio e ele vai distribuir pelas cordoalhas, pelo edifício e vai descer e dissipar toda essa energia lá no solo, para que não haja problema, por exemplo, de acidente fatal com pessoas, problemas de equipamentos elétricos e eletrônicos. Então, para isso que a gente faz um sistema de combate a incêndio e faz também o sistema de para-raios para poder justamente proteger a população e as instalações do edifício. Aí vocês vão aprender também lá em projeto
de instalações elétricas a dimensionar os para-raios, né? Vocês vão muito ouvir falar sobre a gaiola de Faraday, que na verdade é um sistema que é um captor, ele tem que ter, filosoficamente, ter uma altura tal que se o raio, que ele consiga abranger a todo o edifício, né? Então ele tem que estar sempre mais alto. Eu não posso ter, por exemplo, uma antena no mesmo nível dele, senão a antena vai virar meu captor. Então tem a descarga atmosférica, ele absorve a energia do raio, distribui nas cordoalhas de cobre, normalmente, e desce pelas estruturas e vai até as fundações, dissipa esse relâmpago, né, entre aspas, o relâmpago aí, essa descarga atmosférica dissipada lá no solo. Então, lá quando a gente começa as fundações, a gente já está preocupado com o sistema de aterramento, que eu tenho que fazer a descida do raio lá nas minhas fundações. E também aí, só trazendo os nomes aí, algumas instalações especiais, né? Sistema de telefone e interfone, elevadores, né, que é um sistema projetado por engenheiro mecânico, ar refrigerado central, ar-condicionado, circuito interno de TV, que é o CFTV. Então, esses são os sistema de dados e voz. Tem muitos outros sistemas de instalações que a gente não consegue abranger aqui com vocês. Mas eu acho assim que, resumidamente, esses aí são os principais que a gente pode trazer para vocês aí, tá? Então, eu acho que para hoje, eu acho que está de bom tamanho. Eu teria que falar um pouco sobre esquadrias também, mas eu estou ficando sem voz aqui, gente. Então, eu vou deixar de falar de esquadrias na próxima aula, tá certo? Acho que eu não dou conta de seguir. Estou percebendo que eu estou ficando rouco aqui. Tá tudo bem para vocês? Ou, se preferir, até dou sequência, mas eu acho que eu realmente não consigo. Não, professor, tá de boa. Então, eu vou fazer a chamada pelo chat aqui, né? Vou baixar o que vou ficar à disposição de vocês aqui, mas o assunto que eu teria para trazer hoje era de instalações e esquadrias. Mas de esquadria vamos deixar na próxima aula. Uma parte da aula vai ser sobre as esquadrias, tá? No mais aí, então, tá todo mundo dispensado, a não ser que tenha alguma dúvida, né? Mas estou aqui à disposição para tirar a dúvida de vocês. Algum comentário, alguma sugestão queiram fazer, estamos à disposição. Vou só parar a gravação aqui para não ficar muito grande também, Ivo.